A pandemia não acabou, mas o auxílio emergencial terminou antes mesmo de chegarmos à etapa de vacinação. Então, ele deveria ou não continuar? Qual é a discussão no vídeo? Qual é a visão dos desenvolvimentistas sobre o prosseguimento ou não do auxílio emergencial? É isso que eu quero tratar com vocês. Acompanhe o vídeo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que estiver saindo um vídeo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. Auxílio emergencial, ele deve ou não deve continuar? Fiz um vídeo anterior mostrando a visão dos neoliberais sobre o prosseguimento ou não do auxílio emergencial. Nesse vídeo quero tratar sobre os desenvolvimentistas. O que são os desenvolvimentistas? Essa é a primeira parte do vídeo que eu quero tratar com vocês. Por que, Tiarão? Por que você quer tratar isso? Normalmente a grande imprensa, eles colocam os desenvolvimentistas como se fossem pessoas irresponsáveis com compromissos fiscais, quer dizer que gastam demais, levam o país a crises, inflações, desemprego, etc. Eles fazem essa associação. Obviamente, por que eles fazem essa associação? Porque normalmente a grande imprensa são grandes empresas extremamente ligadas ao setor financeiro e de uma perspectiva neoliberal. Se alimentam dessa perspectiva neoliberal, eles têm esse interesse porque ganham dinheiro com isso. Então, o editorial econômico da maioria dos jornais é altamente enviesado. Não estou dizendo que eles mentem, mas eles têm um compromisso ideológico muito específico e isso fica flagrante se você acompanha qualquer editorial de qualquer grande jornal aqui no Brasil. Então, pois bem, é isso. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é diferente de crescimento. Crescimento é o quê? Em um ano você ganha X, no outro ano você ganha 2X, no outro ano menos 5X. Então, o que é? Você vê só uma parte quantificável de quanto se produziu de riqueza em um ano, se aumentou ou não aumentou ano após ano, ou em um determinado período de tempo. Então, isso é o compromisso com o crescimento econômico, avaliar o crescimento econômico, que é diferente de desenvolvimento. Desenvolvimento engloba não só aspecto econômico, mas também o aspecto social. E é isso que os desenvolvimentistas percebem. Eles falam o seguinte: olha, não há nenhum país do capitalismo avançado que tenha dado satisfação material, pleno emprego, desenvolvimento tecnológico, serviços públicos como saúde e educação de qualidade sem a presença do Estado. E não houve um forte desenvolvimento do mercado, né? Não só de indústrias, empregos e serviços, mas também de consumo, sem a presença e interferência estratégica do Estado. O Estado ele atua como indutor de desenvolvimento. É isso que os desenvolvimentistas percebem. Isso é factual. Isso é historicamente datado no capitalismo. Qualquer pessoa que negue essa presença do Estado como indutor de desenvolvimento precisa consultar os livros de história e estudar mais um pouquinho. Mas se você tem algum exemplo de país que tem se desenvolvido sem a presença do Estado, comente aqui embaixo. Mas não existe. Pois bem, então essa é a primeira premissa. E eles percebem o seguinte: olha, isso é uma realidade dentro do capitalismo. Como nós podemos dar maior satisfação econômica social para um país dentro do capitalismo? E os desenvolvimentistas percebem o seguinte: existem falhas de Estado, quer dizer, contextos em determinados setores econômicos que o Estado falha, mas também há determinados setores de um determinado contexto onde o mercado falha, o setor privado falha, e é necessária a presença do Estado para alavancar esses setores que falham, assim como existe momentos que é necessário o mercado atuar em lugares que o Estado não funciona bem. Então, eles falam o seguinte: existe uma relação sinérgica entre Estado e o setor privado, entre o Estado e o mercado,
Quem olhou para isso primordialmente, quem ficou mais notório com essa perspectiva desenvolvimentista, foi o economista inglês John Maynard Keynes, que ele falava o seguinte: olha, essa premissa liberal do início do século XX, que só o mercado ele vai resolver o nosso problema, essa lei da oferta e procura do liberalismo clássico, ela não funciona. E ele está vivendo aquele contexto da crise de 29, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ele fala: somente o Estado pode promover desenvolvimento nesse momento de crise generalizada no mundo. E foi nesse momento que os Estados começaram a atuar fortemente de maneira muito estratégica na economia, principalmente nos países do capitalismo, estou aqui me referindo. Após a Segunda Guerra Mundial, nós entramos, por exemplo, nos 30 anos gloriosos do capitalismo. O capitalismo nunca cresceu tanto como após a Segunda Guerra Mundial, muito por conta dessa presença estratégica do Estado no desenvolvimento. Então, é essa a premissa que é colocada. O maior representante brasileiro talvez tenha sido Celso Furtado. Ele falava o seguinte: olha, o Brasil, para alcançar um estágio de desenvolvimento muito parecido como aconteceram com os países europeus, os Estados Unidos, ele precisa de uma forte presença do Estado, que ele crie uma burguesia nacional, que incentive, dê crédito e atue em setores estratégicos para que ela cresça e o Brasil que ela cresça, se torne forte para competir internacionalmente e que para o Brasil se desenvolver. Então, essa era a ideia, por exemplo, do Celso Furtado. Ele falava: as economias latino-americanas elas são extremamente frágeis. O setor privado atuando por si só, ele vai ser massacrado pelos agentes econômicos internacionais. Então, há uma necessidade do Estado intervindo na economia de maneira bastante estratégica. Isso é o Celso Furtado fala, e isso vai seguir toda uma linhagem do pensamento brasileiro também, seguindo essas ideias do Celso Furtado. Obviamente, Celso Furtado ele tem um amplo diálogo com as ideias do Keynes. Hoje em dia, o maior representante, talvez mundialmente, é o economista Amartya Sen, que corrobora dessas mesmas teses, que o desenvolvimento é um desenvolvimento onde as pessoas têm um pleno emprego, acesso a serviços públicos de qualidade, acesso a bens materiais. Então, tudo isso é colocado pelos desenvolvimentistas. O que eu quero entrar agora no vídeo é falar sobre um artigo da Folha de São Paulo de 26 de dezembro de 2020, que trata justamente sobre o auxílio emergencial deve ou não deve continuar. Pelo que eu falei aqui agora, obviamente o artigo vai defender a manutenção do auxílio emergencial. Agora, existem outros pontos falhos no artigo, também não era pretensão, porque uma coluna de jornal é um tanto quanto pequena, desenvolver vários assuntos, mas a premissa da ideia básica é interessante, mas eu vou depois, ao final do vídeo, colocar os outros pontos que precisam ser desenvolvidos numa discussão nacional mais ampla para esse ano de 2021. O artigo foi publicado dia 26 de dezembro de 2020, da autora Mariana Almeida, e eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem. Qual é a ideia dela? O auxílio emergencial ele foi direcionado à população mais vulnerável. Pois bem, se é a população mais vulnerável, quer dizer que elas vão gastar com as coisas mais básicas. Por exemplo, alimentação, vestuário e alguma outra obra emergencial para onde elas moram. Logo, esse dinheiro que elas têm na mão vai logo para o comércio local. Aqueles empreendedores que ficaram, aqueles pequenos empreendedores, pequenos comerciantes que ficaram muito fragilizados e não receberam ajuda governamental logo no início da pandemia, principalmente quando muitos municípios e estados adotaram lockdown, tiveram que fechar o seu comércio. E a única maneira de reativar o comércio, visto que a gente tem altas taxas de desemprego, mesmo antes da pandemia, era com essa injeção fiscal a partir do Estado com o auxílio emergencial. Então, o que ela defende? Que quando o Estado injeta dinheiro diretamente na economia e estimula o consumo, esse dinheiro, esse investimento, ele tem um efeito multiplicador no PIB, que é toda aquela produção de riqueza que um país faz em um ano, ou um determinado período de tempo. Então, é essa a ideia que ela coloca. Aí ela fala assim no artigo dela da Folha. Vou ler aqui com vocês. Para cada R$1 investido no Bolsa Família, o PIB aumenta em R$ 1,78. Se o auxílio emergencial seguir o mesmo perfil, sua permanência deve garantir crescimento do PIB, aumento da arrecadação e, consequentemente,
redução da relação dívida-PIB e não aumento. Obviamente, a gente não tem um parâmetro de pesquisa para falar sobre o auxílio emergencial. Tudo que a gente tem é muito preliminar. Mas tendo em vista que a gente já tem um programa governamental de auxílio, que é o Bolsa Família, e ele se reverte como um efeito multiplicador no PIB e para a vida das pessoas, para a economia de maneira geral, ele tem esse efeito macroeconômico que foi replicado em outros países, essa experiência, ele teve premiações internacionais por esse tipo de programa, que vamos falar aqui, não é só um programa do PT, né, o Bolsa Família. Ele já vem de uma experiência do Bolsa Escola no governo Fernando Henrique Cardoso e foi extremamente reforçado e ampliado nos governos do PT. Então, essa é a ideia básica do artigo que ela defende, que é interessante, que o auxílio emergencial deve continuar. Agora, a questão é a seguinte, será que o auxílio emergencial ele é fiscalmente possível a longo prazo? Essa que é a grande discussão. A gente não tem que discutir se a gente deve ou não deve ajudar as pessoas. A gente teve uma redução de pobreza muito substantiva quando a gente teve a injeção de dinheiro a partir do auxílio emergencial. Então, isso é um fato que nós devemos olhar. E o outro fato é se ele é sustentável. Tudo bem. Então, essa é a principal discussão. Ele não sendo sustentável, o que a gente tem que pensar sobre isso? Quais são as outras atitudes que o Estado, além de um reforço em programas assistenciais, por exemplo, o auxílio não vai conseguir ser sustentado a longo prazo por esse valor de R$600, mas ele pode ser redimensionado dentro do Bolsa Família, reestruturado, tornado um pouco mais robusto, para que continue a ter assistência, dar assistência para as classes mais vulneráveis. Então, isso é uma premissa e estimular o consumo e manter o efeito macroeconômico. Agora, o que deve ser atacado diretamente pelo Estado? Vários outros setores que promovam o quê? Trabalho e renda, quer dizer que as pessoas comecem a dar valor, trabalho e receber valor, não só a partir do Estado, mas também a partir das suas relações de mercado. Veja bem, o Brasil está com altas taxas de desemprego, provavelmente vai explodir no ano de 2021. Logo, o governo tem que ter uma certa atenção em estimular perspectivas da economia produtiva. E é aí que os desenvolvimentistas entram. Olha, se a iniciativa privada está quebrada, o que o Estado pode fazer? Você ampliar o crédito para determinados setores estratégicos que sejam produtivos, que empreguem de maneira bastante acentuada para a economia continuar girando e não só dar o programa assistencial, mas também promover trabalho e renda. E uma das perspectivas mais colocadas pelos economistas que tem essa vertente é o quê? Você reativar as obras de infraestrutura. Por quê? Elas vão dar emprego, vão ativar empresas e vão também o quê? Dar um legado para outros setores produtivos. Então, isso é um aspecto essencial que o Estado está deixando de olhar. Outro é você reavaliar como que você vai reestruturar o Bolsa Família, que é um programa importante que ele deve ser mantido. Outro, você dá um reforço dos serviços públicos, como saúde e educação, que também tem esse efeito multiplicador. Justamente, se você faz obra de infraestrutura em um determinado momento para ativar outros setores da economia no seu setor produtivo, uma hora vai se demandar trabalhadores especializados. Então você precisa da educação funcionando e precisa da saúde para cuidar, né, desse sistema de proteção social muito bem organizado. E a saúde, de uma certa forma, também para cuidar até o tempo que a pandemia for controlada. A gente não vai controlar a pandemia em um ano. A gente vai vivenciar esse novo normal por 1, 2, 3 anos. A gente não sabe até quando a gente vai ter. A gente não sabe se o vírus vai ter uma mutação, se a gente vai ter que rever as vacinas vão ter que ter campanhas periódicas, a gente não sabe. Então, essas atitudes o governo precisa ter em relação à economia e ao setor produtivo. Não é só ficar discutindo controle fiscal, responsabilidade fiscal, isso é importante, mas não é só isso. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, deixe seu like, se não gostou, dê seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.